Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos andando nas páginas e nas palavras do Evangelho segundo João. Estamos em capítulo 21. Estamos ouvindo essa linda história da presença de Cristo entre nós, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. Eu espero que você esteja bem e já pronto para mais uma semana onde você e eu, nós teremos a oportunidade de ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus, ou repartir. Se quiser lembrar dessas palavras, a palavra voar, ver, ouvir, amar e repartir. É assim que eu entendo discipulado. Discipulado é uma conexão permanente e atenção focada na pessoa de Jesus. E lendo o trecho de hoje de manhã, a gente vai perceber como os discípulos, como nós precisamos estar sempre na presença de Cristo. Vendo Ele, ouvindo Ele, amando Ele, para a gente poder repartir o que Ele é, a graça e a verdade de Deus entre nós, por nós, em nós. É muito bonito. Vamos começar lendo o capítulo 21 e depois a gente comenta algumas coisas, mas lembra-se, o professor realmente verdadeiro de todos nós é o Espírito Santo, que traz tudo o que Jesus é para nós. Ele traz para a nossa memória, para as nossas vidas, quem é Jesus. E ele continua trazendo para nós essa linda luz que é Cristo Jesus. Capítulo 21 diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Desculpa aí. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael e Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Isso tem um tom de uma coisa verdadeira. Eu quero pescar. Eu quero entrar em ação. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, isso é o João, autor do livro, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ele estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe.
Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Que interessante, não é? Aqui nós estamos na presença dos primeiros líderes daquilo que se chama cristianismo. Aqui nós estamos olhando para uma boa parte desse grupo de 12, tinha um traidor, então esse grupo de 11, que estão pela terceira vez tendo um momento na presença de Jesus Cristo. O que chama muito a minha atenção é o fato que eles estão, de uma certa forma, e eu quero tomar cuidado, mas é sem rumo. Entendeu? Eles estavam trancados dentro do quarto, com medo dos judeus. Agora, aparentemente, na mente deles, a coisa se acalmou e eles foram para um lugar para pescar. De uma certa forma, eles estão numa situação de luto ou de recuperação. Mas uma coisa que fica óbvia é que eles não têm nas suas mentes, neste momento, um plano claro do que eles deveriam estar fazendo. Outra razão por que eu acredito na Bíblia é porque um livro escrito por homens não teria contado uma história dessas, porque os grandes líderes estão sem rumo. Mas é porque Jesus está, eu entendo assim. Sem Jesus, nada podemos fazer. Você lembra quando ele disse isso em João 15? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Agora, é a terceira vez que ele está se revelando para eles. E poderíamos perguntar, o que é que eles fizeram durante esse tempo? Por que não estavam organizando estudos, ou campanhas, ou ações no nome de Jesus? Por que eles não estavam agitando para fazer o cristianismo crescer? Porque não existe cristianismo sem Jesus. Não existe cristianismo sem Ele presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento, na vida dos discípulos. Então eles foram pescar, pegaram nada, e Jesus pergunta, você tem alguma coisa para comer? E eles falam, não, nada. Mas quem é o pão? Jesus. Quem é a luz? Jesus. Quem é o Salvador? Jesus. Então eles não estavam ainda compreendendo que Jesus estaria com eles até o fim dos séculos. Até terminar tudo, ele estaria presente. Eles não tinham a compreensão ainda, embora Jesus tinha feito isso, ele soprou sobre eles e falou, recebam o Espírito Santo. Outra coisa que veio para minha mente hoje de manhã, meditando nesse trecho, é que Jesus no início, quando ele chamou seus discípulos, ele falou, sigam-me e eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Interessante essa ideia. Pense comigo sobre isso. Por que alguém pesca? A maioria das pessoas que estão pescando hoje no mundo não estão pescando porque gostam de pegar peixe, um esporte, um passatempo. Não, eles estão pescando para transformar peixes que estão fora do alcance das pessoas em peixe que alimenta. Peixe que você leva para a mesa para manter seus filhos e filhas e família
com saúde e vida. Então, Jesus mostra para eles, sem mim, vocês não podem fazer o cristianismo funcionar, porque eu sou o cristianismo. Mas em conexão com minha voz, ele fala, joga a rede do lado direito do barco e você vai encontrar peixes. E a rede encheu. Gente, olha que coisa linda. Poucos dias depois desse encontro com Jesus, Jesus vai voltar para o seu Pai fisicamente. Mas quando o Espírito Santo vem, ele é a ação do Pai e do Filho em transformar pessoas perdidas em pessoas que podem alimentar o mundo. Porque cada discípulo tem condições de repartir a vida de Cristo. Cada discípulo pode dar de graça a comida que Cristo é. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Ele é o bom pastor. Então, ele me transforma em uma pessoa que consegue colocar Jesus perante outros seres humanos. Mas se você me separar de Jesus, e se eu tentar organizar algo chamado cristianismo sem Jesus, ser o cristianismo na minha vida, e eu compreender plenamente que eu não sou, ele é. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não posso, mas ele pode. Eu não tenho, mas ele tem. Pensa nisso. Ele fala, filhos, você tem alguma coisa para comer? Ele fala, não. Aí eles chegam na praia e quem preparou a comida? Jesus. Quem prepara a comida na sua vida? Quem prepara a comida na minha vida? Quem é a luz na qual eu posso andar hoje? Quem é o pão que eu posso comer hoje? Que voz pode me indicar onde jogar a rede? Jesus. Fica uma coisa bem óbvia aqui. Se você tira Jesus do centro de tudo, você não consegue rebanhar ninguém. Se você faz de você quem está rebanhando as coisas, as pessoas, não vai dar certo. Você tem condições de levar pessoas até Jesus. E quando você leva pessoas até Jesus, ensina elas a ficar na presença dele. Hoje no mundo tem 2,38 bilhões de pessoas que dizem que são do cristianismo. Dizem que acreditam em Cristo Jesus. Mas a questão para todos nós, e começando comigo, é se eu estou, neste momento, na presença de Jesus, como sendo tudo na minha vida. A voz dele tem que ser a voz final na minha vida. Eu preciso vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, para poder reparti-lo. É lindo esse trecho, mas lendo o trecho, eu fiquei com essa impressão. O cristianismo, esses são os líderes do cristianismo. Mas na realidade, falar eles eram líderes do cristianismo seria, eles estavam liderando Jesus. Não. Eles eram as vozes e as mãos do cristianismo que é Cristo Jesus. Eles são ramos da videira. Eles são ovelhas no rebanho de Jesus. E sem Jesus, nada podemos fazer. Mas com Jesus, coisas
incrivelmente bonitas podem acontecer. Lembre-se, são pescadores. Eles não deixaram soltar, eles não soltaram os peixes. Levaram os peixes até Jesus. Isso é discipulado. Leva todo mundo até Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Leia esse trecho, medite nisso e o Espírito Santo vai iluminar para você as verdades aqui. E a verdade pura, que é Cristo Jesus. Deus te abençoe.